Vamos voltar aqui a falar do noticiário nacional. O balanço do primeiro debate depois da cadeirada de Datena em Marçal. Os candidatos à prefeitura da capital paulista participaram nessa terça-feira desse primeiro debate depois da cadeirada, e ao comentar o episódio, o Marçal, influenciador digital que está concorrendo, comparou o apresentador a um orangotango. Marçal disse o seguinte mais cedo durante o evento promovido pela Rede TV e pelo UOL, aspas: "No último debate eu estava terminando a minha fala dizendo que o Datena não é homem. Aqui eu ratifico, ele não é, ele é um agressor. As cadeiras foram parafusadas no chão porque ele teve um comportamento análogo a um orangotango em uma tentativa de homicídio contra mim." Fecho aspas. A gente está usando arte em vez de colocar os vídeos, não por uma questão de tempo ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas porque havia muitas regras ali colocadas pela Rede TV e pelo UOL para o uso das imagens. Às vezes tem emissoras que permitem tanto tempo e as regras eram muito duras, né? Limitavam muito o uso dessas imagens, então a gente preferiu deixar em arte. A gente só fez a divulgação daquilo que eles permitiram nas redes sociais. O Datena também se pronunciou sobre a agressão a Marçal. O apresentador disse ao influenciador digital, aspas: "Você pode me provocar da forma que você quiser, que eu não vou partir para agressão com você, porque eu não bato em covarde 2 vezes. Covarde apanha uma vez só. Eu não vou fazer isso, eu me arrependo desse ato, mas muitos juristas já consideraram como legítima defesa da honra do que você fez contra mim." Fecho aspas. O curioso, né, só um parêntese meu, é que o Datena ontem, e foi manchete em um antagonista, tinha dito: "Errei, mas não me arrependo." Hoje no debate já falou: "Eu me arrependo desse ato." Tá modulando aí o discurso, mas tentando manter essa firmeza no combate ao Marçal, e que a quem ele toda hora se refere como criminoso, como bandido, em razão do envolvimento com fraudes bancárias, naquele processo que acabou prescrito, mas dentro do qual o Marçal foi condenado. O debate dessa terça também foi marcado por um bate-boca entre o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o Marçal. Depois de chamar Nunes de tchutchuca do PCC, Marçal disse que o prefeito será preso, aspas: "Nós vamos prender o Ricardo Nunes por uma denúncia de desvio de dinheiro de merenda. No último debate, o Boulos chamou ele de ladrão de creche. Não sou eu que estou te acusando disso. Quem está acusando é a Polícia Federal." Fecho aspas. Nunes disse a Marçal, aspas: "Ele, Marçal, saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu de dentro dele. Queria pedir desculpas ao pessoal que está assistindo, mas é muito difícil ver esse condenado atacando a gente." Fecho aspas. Marçal também disse que Nunes fala de respeito nos debates, mas agrediu a esposa, citando um boletim de ocorrência feito por Regina Nunes por ameaça em 2011, cujo teor depois foi negado por ela. Houve a necessidade de intervenção da mediação do debate e, depois dele, a esposa do Ricardo Nunes disse que nunca foi agredida pelo prefeito. Vamos assistir a esse vídeo. Gente, Regina Nunes, primeira-dama da cidade de São Paulo, esposa do atual prefeito Ricardo Nunes. Gente, eu nunca vim aqui no Instagram para falar sobre política, mas eu tô vindo hoje porque o meu nome foi falado agora há pouco por um M de mentiroso, Marçal. Ele citou meu nome perguntando se meu marido me batia com uma mão ou com 2 mãos. Não, Pablo, meu marido nunca me bateu. Ao contrário de você, que usava as suas 2 mãos para roubar os velhinhos e os idosos com seus golpes que você aplicava pela internet. Meu marido é um homem honesto, um homem trabalhador. E o que ele faz com as 2 mãos dele é trabalhar incansavelmente por a nossa cidade de São Paulo. E além disso, me dar muito amor, carinho e respeito. Diferente de você, que não respeita idosos, que não respeita as pessoas e que rouba e pega o dinheiro alheio que não é seu. Madá, ela tinha feito um boletim de ocorrência e, obviamente, isso foi explorado com eventuais exageros pelos adversários do Ricardo Nunes, e agora ela está aí atuante na campanha com esse vídeo. O que você destaca de todo esse volume que a gente apresentou e que ainda tem alguns desdobramentos? Vou fazer aqui pelo viés feminino, tá? Ela fez um boletim de ocorrência 14 anos atrás. Eu li o boletim de ocorrência e o boletim de ocorrência não fala em violência física. Em nenhum momento. Ela nunca fez essa queixa. E todo mundo que usa esse fato contra o casal vai achar que está explorando uma grande coisa, mas vai colher frutos amargos, porque a população brasileira não suporta que se metam em questões familiares que já foram resolvidas. Da outra vez, quando a Tabata Amaral falou, a mulher do prefeito tiveram que segurar porque ela queria voar no pescoço da Tabata Amaral. Agora, o que o Pablo Marçal falou é uma coisa que ele está querendo, vamos dizer, bombar para ele, mas não vai reverter. Todo mundo que mexer nesse caso vai se dar mal. Porque era mais intimidação, era mais uma preocupação que ela tinha? Não, era uma coisa assim, Felipe, eles desmancharam
E ele não se conformava, ficava mandando Isso. mensagem para ela, apareceu em alguns lugares que ela foi, mas ele não ameaçou ela, nada. Ele xingava. E ela resolveu fazer um boletim de ocorrência. E logo em seguida, isso tem mais de 14 anos, gente, eles têm neto. Sim. Né? Então, assim, não é que é uma coisa que ficou pendente lá e não julgou isso e aquilo. É uma coisa que foi equacionada e não houve violência física. Não estou falando que é certo que o cara fez. O que eu estou falando é, para eles era um problema superado. E agora, quem tem problemas como esse, e é muita gente que já superou, fica imaginando seu filho e seu neto vendo isso. E uma coisa que eu queria falar, da Atena falar em legítima defesa da honra. É uma coisa que me dá arrepio. O Supremo fez cair isso. Eu não sei se você sabe o que é legítima defesa da honra. Estudei direito penal, um dos grandes mestres do Brasil, doutor Evandro Lins e Silva, criou essa infâmia que mostra como o Brasil é um país que despreza mulheres. Legítima defesa da honra foi uma tese que ele criou para que o Doca Street, que matou a amante dele, Ângela Diniz, argumentasse que ele defendeu a honra dela matando porque ela o havia traído. Eu entrevistei o Doc Street já. O Doc Street me disse, isso tem aí, vocês procuram no YouTube, que ele sentia vergonha porque ele sabia que era mentira a tese de legítima defesa da honra. Ele foi inocentado no primeiro julgamento, as mulheres de Minas Gerais foram às ruas para que ele fosse julgado novamente, e o Supremo recentemente decidiu que não pode legítima defesa da honra. Eu sei que o Datena está falando de uma outra coisa, mas é absurdo que esse palavreado esteja na boca de um político e a gente não tenha feministas se levantando pelo país. Já que elas não vão, vou eu. E, mais uma vez, essa conversa do Datena de defender a família, eu lembro muito bem, faz 10 anos, 29 de agosto de 2014, quando ele entrou num estúdio da Rádio Bandeirantes para dar um soco no Milton Neves. Vocês lembram dessa história? Ele também falou, o Milton Neves está falando da minha família e disso, daquilo. E o Milton Neves estava falando bem dele, estava só falando com outro jogador. Ah, o Datena morou com fulano em Curitiba na década de 60 e falou bem. O cara entrou no estúdio e deu um soco no Milton Neves no ar. Cláudio Zaidan, meu amigo, estava lá também. Greve, inclusive nós comentamos aqui quando o STF derrubou esse dispositivo da legítima defesa da honra para justificar a agressão e violência contra a mulher, né? E, obviamente, elogiamos essa decisão específica do STF, né? Fazendo até algumas tiradas, como até relógio parado acerta 2 vezes, né? Porque, em geral, a gente critica decisões do Supremo Tribunal Federal e essa já veio tarde. Grebe, o que você destaca dessa série? Só para registrar aqui, o Supremo analisou 2 vezes, uma em 2021 e uma em 2023, essa questão da legítima defesa da honra. E nas 2 vezes reafirmou essa ideia de que ela é inconstitucional, que é uma chicana para proteger gente violenta que cometeu algum crime, né? Então é um horror mesmo, eu também sinto arrepio quando eu ouço essa coisa arcaica sendo levantada, essa ideia arcaica sendo levantada para proteger alguém que cometeu uma arbitrariedade. E o Datena cometeu, e eu volto a dizer o que eu disse ontem. É preciso, no atual momento brasileiro, distinguir o uso violento, mesmo que extremo, mesmo que reprovável da linguagem, daquilo que ultrapassa a fronteira da briga verbal para entrar no campo da briga física, da agressão física. Não são a mesma coisa. Precisa ter uma fronteira rígida entre essas coisas. Senão perde a razão de ser, inclusive, a ideia de liberdade de expressão. Em relação ao debate, você quer... Não, fica à vontade. Para comentar algum trecho que a gente já mostrou, eu vou mostrar outros ainda. Então vamos em frente. Então, em outro momento, o Marçal pediu desculpas a Tabata Amaral do PSB por ter insinuado em julho que o pai da candidata cometeu suicídio após ela ter decidido estudar fora do país. Aspas, aqui ninguém reconhece nada. Eu reconheço. Eu realmente fui injusto com a Tabata. Eu acho que passei do limite. Eu quero saber, Tabata, você me perdoa? Eu cometi um erro em relação ao seu pai. Eu fui injusto com você. Eu peço perdão. Fecho aspas. Tabata respondeu ao influenciador, aspas, Pablo Marçal não se remenda, porque ele lucra com isso. Ele mente, ele ataca, ele faz seu espetáculo porque ele ganha dinheiro com isso. Ele lucra sobre a miséria e a desonra das pessoas. Foi assim em Angola e nos golpes que ele deu.
Fecho aspas. Madá, a Tabata não... Como é que se fala? Falava antigamente, não se fez de rogada. Ela não passou pano, não. Ela não aceitou esse perdão de uma maneira muito fácil. Né? Ele até me lembrou a frase do Nelson Rodrigues, né? Não se apresse em perdoar, a misericórdia também corrompe. Nelson Rodrigues tinha grandes frases, né? Porque, de fato, a gente, quando vê tantas intrigas causadas pelo Marçal, a gente vê que ele fala o que vem na telha para causar, para chamar atenção, e em vários momentos ele até confessou o uso dessa estratégia. E depois qualquer coisa que der errada, que, né, for muito fora da curva, ele vai e pede perdão, né? Quer dizer, se colar, colou, se não, você pede um perdãozinho, então ela não quis aceitar tão rápido, pelo menos. É que assim, tem o pedir desculpas e tem o arrumar desculpas para ter feito o que fez. E eu acho que ele foi na segunda, não na primeira. Ele não pediu desculpa, ele arrumou uma desculpa. Ele não tinha como estar desinformado sobre o que ele falou da Tabata. Você fala que uma jovem de 26 anos perdeu... Uma jovem de 16 anos perdeu o pai que se matou para as drogas e a culpa é da jovem de 16 anos que ficou desamparada. Então, é uma estratégia que ele faz sempre, sabia? Ele está fazendo agora com o Malafaia, ele fez com o Datena, ele fez com o Nunes. Enfim, a gente que acompanha ele há anos sabe bem, ele ofende e depois finge que se desculpa. Então, a gente sabe que o Marçal, como a gente tem observado em N oportunidades, né, não dá ponto sem nó. Ele não fala as coisas por acaso. Tudo é bem planejado. Tudo... Ele está sempre num exercício de testar os limites, volta um pouquinho, avança de novo. Isso. Ele fez isso, a gente sabe agora, inclusive mandando mensagens para o Datena, para o Nunes. Para o Nunes, ele falou, olha, eu não gosto dessa história de falar de família, mas foi lá e falou sobre a família do Nunes hoje no debate. Foi a primeira coisa que ele fez. Na sexta-feira, antes do debate que resultou na cadeirada, ele tinha se comunicado por WhatsApp com o Datena também, dizendo que se sentia mal com a agressividade, o rumo que as coisas tinham tomado. Então, o Marçal não é ingênuo, não é inocente, tudo o que ele faz é planejado e programado para obter alguma espécie de efeito. Eu me arrisco a dizer que ele está observando por pesquisas e pelo próprio tracking que ele deve ter, o efeito do comportamento dele em alguns segmentos de público, como o público mais moderado, mais ao centro, e mulheres, e deve estar tentando reverter isso com ações como essa da Tabata. Só não vamos interpretar como uma ação sincera. É calculado. Eu queria trazer aqui uma mensagem de uma leitora espectadora, a Suzane, que ela apontou o despreparo do Pablo Marçal quando foi questionado pela Marina Helena, do Partido Novo, sobre o que ele faria para resolver o problema da fila de exames ginecológicos e ultrassonografias transvaginais em São Paulo. Ele disse que voltaria com o sistema de telemedicina que tinha sido usado na pandemia. Olha o absurdo da resposta. Afinal, como Marçal pretende que os médicos façam exames ginecológicos e ultrassonografias transvaginais pela internet? Então tá aí a mensagem da espectadora Suzane. Madá, quer destacar mais algum trecho desse debate? Olha, esse trecho das desculpas que eu tô vendo aqui no chat, as pessoas falando, ele se desculpou verdadeiramente, não sei o quê. Olha, sabe o que seria uma desculpa verdadeira? Ele não ter feito isso no debate. Ele ter gravado um vídeo na rede social dele antes do debate. Tabata, errei com você, peço desculpa a vocês, porque você ofende em público, você pede desculpas em público, não no âmbito do debate. Acompanhe o que ele faz com Silas Malafaia. Tem um vídeo nosso de 2 anos atrás, eu falando para prestar atenção nele. Comecei a prestar atenção. O Silas Malafaia, em 2022, falou para ele, olha, não vamos dividir a direita, vamos todo mundo no Bolsonaro. Aí, ele faz um vídeo xingando o Silas Malafaia. Aí o Silas Malafaia, que também não é flor que se cheire, sobe o tom. Só que o Pablo é crente, ele é da Igreja Videira. Ele não pode desrespeitar a autoridade de um pastor. Aí ele se desculpa com o Silas. Mas de um jeito que o Silas também fala, ele não está se desculpando comigo. E isso prossegue até hoje. A treta mais recente que eles tiveram, o Pablo abriu uma live
para fazer uma corrente de oração pelo Silas Malafaia, que ficou com tanta raiva que saiu para defender o Datena. Então, assim, você deve conhecer pessoas que fazem isso. A pessoa te ofende e fala, ô, desculpa. Aí vai lá de novo, ô, desculpa. E continua reiterando. Essa vinheta a gente adora. Qual? Pra complementar, Greve. Fala de novo, Robson. Opa, desculpa. Exatamente isso, exatamente Vai ser isso. batizado de vinheta marçal, e se ele continuar pedindo perdão. Aqui na Sabatina, ele acabou pedindo perdão pelo caso da condenação, embora ele não tenha admitido o crime. Ele fala que ele não sabia que havia nada de criminoso, mas acabou virando para a Câmara e pedindo perdão, me perdoe, etc. Está disponível aqui no nosso canal de YouTube de O Antagonista, com mais de 500 mil visualizações. Algum comentário a mais, Greg? Eu, obviamente, não posso entrar na cabeça do Marçal para saber se foi se foi sincero ou não o pedido de desculpa dele. Eu disse que punha em dúvida isso, né? O que eu tenho certeza é que o Marçal não vai deixar de recorrer ao insulto, à provocação de novo, se achar que isso traz algum benefício de propaganda política ou de exposição do nome dele. Pode até ser que ele seja sincero agora, mas se daqui a 5 minutos ele achar que existe alguma vantagem em reincidir, ele vai fazer isso, porque o Marçal está funcionando assim. Esse é o comportamento que, vez após vez, está ficando marcado nele ao longo dessa campanha. Agora, Guilherme Boulos também tem evitado responder as perguntas no debate. Toda pergunta que fazem a ele é como se fosse algo impróprio, indevido, e aí ele vira e fala, eu quero conversar com você, o eleitor, sobre os próximos 4 anos, porque isso aqui acaba em 3 semanas, etc. E foge de alguns pontos sensíveis ali, né? Dá uma explicação meia bomba rápida, né? Que eu já analisei aqui sobre o caso da institucionalização da rachadinha na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, em que ele saiu em defesa do André Janones, alegando que a regra favoreceu os bolsonaristas. Eu já falei aqui. Quer dizer, o sujeito, se ele quer ter uma atitude moralmente elevada, ele não diz, a regra beneficiou eles, tem que beneficiar gente de esquerda também. Ele diz, olha, se fosse um caso exatamente igual, né? Na verdade há nuances aí, mas ainda que fosse exatamente igual, ele falava, olha, vocês passaram pano para um integrante do grupo de vocês blindaram, pouparam, vocês não assumem a sujeira do grupo de vocês, eu não vou fazer isso. Eu considero aquilo que está errado, merece punição. Mas não. Não pode ter 2 pesos, 2 medidas, etc. Então todo mundo se blinda. E um se limpando na sujeira do outro, literalmente. É óbvio que isso é imoral. E ele faz uma alegação para tentar mostrar que há toda uma coerência, quando na verdade a gente está tratando de uma imoralidade que foi institucionalizada. No final, ele falou quem está satisfeito com o transporte e tal, tudo aquilo que ele critica, vota no prefeito. Quem quer cair no abismo, vota no Pablo Marçal. E quem quer outra coisa e tá, isso e aquilo, é a defesa dele, né? Esse foi o discurso final do Guilherme Boulos. Você quer, Madá, para a gente concluir muito rapidamente, chamar a atenção para alguma atitude aí do Guilherme Boulos? Nessa questão da rachadinha hoje, eu tô sentindo a falta do fact-checking, porque você viu qual foi o argumento que ele fez hoje? Ele falou assim, o que o Janones fez foi errado, foi crime, mas era no outro mandato, no anterior. Isso, exatamente, Mentira. a gente fez essa análise. Isso, a gente mostrou o dia certinho. ele falou, não, só que aí ele falou assim, não só é mentira, como ele fez uma comparação assim, essa mesma regra de livrar porque era no mandato anterior, beneficiou o pessoal do 8 de janeiro. Gente, mas o 8 de janeiro foi nesse mandato. Foi nesse. Então, nem o do Janones foi no anterior e nem o 8 de janeiro foi no anterior e foi beneficiado por isso. Ele falou tudo errado lá. Então, você fica aqui com o fact-checking. O do Janones mas tem uma diferença aí, Madá. E o do... Não, ele falou exatamente isso. Eu sei. Mas não é isso. Não, assim, a gente tem que analisar exatamente o que ele falou, a quem ele se referia, até porque... em geral, o pessoal do 8 de janeiro nem é parlamentar, né? Mas se ele está se referindo ao parlamentar, o parlamentar só toma posse em fevereiro, né, de 2023, apesar da eleição ser de 2022. Não é igual a presidente que toma no dia 1º de janeiro. Então, se ele se referiu ao 8 de janeiro, pode ter ali uma alegação. Mas, na verdade, quando ele defendeu o André Janones, se falava em casos de rachadinha, semelhantes. E o ponto principal, esse que você tocou primeiro, que a gente tinha analisado aqui no papo, é que a gravação do áudio em que o Janones defende o esquema é de fevereiro
de 2019, tem né? um trecho em que o Janones... Quando ele já tinha assumido o mandato e Exato. estava, inclusive, naquele dia, indo para a Câmara e reclamando que não sabia nem para onde ir. Porque não tinha contratado o assessor específico que iria Exato. orientá-lo. Então era daquele mandato. A relação com o outro mandato é que ele estava querendo usar aquele mandato para cobrir despesas da campanha de deputado estadual, lá na terra dele, em Minas Gerais. Diga, Greg, para Não, exatamente, é isso. As gravações, se você ouvir, mostram com clareza que o Janones estava se referindo a coisas que aconteceu no plenário, já desta legislatura aqui. Ele estava reclamando que não tem um assessor para mostrar o que fazer. Exatamente, tal. exatamente. Então, é mentira. O Boulos mentiu. E podemos ir em frente? Algo mais? Não, e tem essa coisa, o argumento dele é o quê? Já que não foram punidos os outros, não vão punir esse. Então, assim, soltou o André do rap, não vamos mais punir traficante. O fulano é assassino, ninguém pegou. Então vamos soltar todos os assassinos. Exato. Opa, tem um estuprador livre? Não vamos mais condenar estuprador. Logicamente, não faz nenhum sentido. Exatamente, é imoral.